temos ele, que é especialista na área, nosso querido doutor Henrique Taniguchi. Tem um tempinho que ele não aparece aqui, né? Tá? Jane Borte já está por aqui também para participar desse bate-papo. E a gente dá boas-vindas a ele, doutor Henrique Taniguchi. Bom dia, prazer recebê-lo aqui, hein? Quanto tempo que eu não te vejo, bicho? Bom dia, bom dia. Só estou acompanhando vocês pela voz e pelas redes sociais. Maravilha. A gente vai acompanhando, é sempre um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho de informações, ajudando, né? É muito bom o trabalho que vocês fazem aqui, não só de alegrar a gente com as músicas, mas também de informar tantas pessoas aí que muitas vezes não têm essa informação. É isso aí, e só é melhor quando a gente traz os melhores. Então tá aqui um grande profissional que a gente admira, respeita e faz questão de estar aqui sempre aqui, né, reforçando a sua importância aqui na informação, ainda mais quando o convidado ele sente o peso, né, desse momento aqui. Da responsabilidade. É uma responsabilidade grande, né? A informação direta, né, precisa com os melhores. Com certeza. Seja bem-vindo novamente. E esse programa fica melhor ainda quando os nossos ouvintes também participam. A gente fica muito feliz quando vocês estão lá comentando nas nossas redes sociais, mandando as suas perguntas. E aí eu quero te convidar para você assistir a nossa live que está acontecendo ao vivo no canal do YouTube, youtube.com/PositivaFMOficial. Aproveita agora, já se inscreve lá, deixa o seu like, tá bom? A gente vai curtir bastante. E vão dar as suas perguntas para o nosso WhatsApp, que é o 629-8660-9890. É isso aí, neste momento chega aquele cafezinho maravilhoso que a gente começa pelo café aqui. A gente vai ganhando o convidado pelo cafezinho, pela água, e aí vai. Obrigado, Ariadna. Doutor Henrique Taniguchi, então vamos começar o nosso bate-papo aqui, reforçando o ouvinte, pode mandar suas dúvidas aqui pra gente, tá? Eu sei que é meio que trivial a gente perguntar isso, mas é importante a gente deixar o mais claro possível. Informação nunca é demais. E aí eu começo esse bate-papo perguntando quais são os cuidados que nós devemos ter com os dentes, além de uma boa escovação, né? De todos aqueles cuidados, doutor. Vou começar os cuidados assim, da gente entender que o dente, ele é feito para mastigar, né? A nossa saúde começa na nossa mastigação. Ele não é feito para abrir garrafa, ele não é feito para roer algumas coisas, porque nem unha principalmente. É porque, viu, assim, Jane? Para com isso. No geral, o dente, o esmalte dentário é o material mais duro que a gente tem no nosso corpo. Mas, por mais que ele tenha toda uma dureza, a nossa comida em si é macia. Só que a gente vai inventando de utilizar ele para outras coisas, para abrir algumas coisas, fazer pressões, trações neles, que aí às vezes você fragiliza, você quebra ele. Inclusive para as pessoas que têm, não sei se vocês já escutaram, pessoas que têm apertamento dos dentes durante a noite, às vezes a força é tão grande que aquele apertamento faz até fraturar o dente, fratura-se o dente, perde-se dente pelo apertamento. São dois materiais extremamente rígidos, se comprimindo e acaba que a pessoa venha a perder. Então, assim, cuidados com o dente é tratar desse dente como se ele é parte sua, tendo todo cuidado, além da higiene, como você mencionou, ter uma excelente higiene, mas ter cuidado do que você vai morder, o que você vai pressionar, para que ele dure a vida inteira, né? Você falou sobre o bruxismo, mas, por exemplo, estou em casa e acabei acontecendo um acidente doméstico, acabei perdendo um dente. Qual que é o procedimento? Eu devo guardar esse dente, procurar já logo um odontólogo, ou eu tenho que colocar ele em algum recipiente? Eu perdi ele agora totalmente? Como é que funciona isso? Excelente pergunta. Isso acontece quando a gente menos espera, né? Espero que nunca aconteça com ninguém, mas a gente escuta muito com criança ter essa parte que chama traumatismo dentário. A criança cai e o dente literalmente avulsiona. Dependendo da pancada, o dente sai inteiro, com a raiz. O quanto mais rápido você puder ir ao profissional, assim, mais rápido mesmo. Você pode colocar ele num copinho de leite, tá? Para manter ele hidratado e já ir o mais rápido possível para o dentista. Quanto mais rápido o dentista conseguir colocar esse dente, posicionar ele no lugar, aí já entra para as partes técnicas, mas muitas vezes aquele dente vai ser reaproveitado na boca sem problema algum. É importante a pessoa saber disso, que tem pessoas que são tranquilas. O dente
avulsionou, ele fala, amanhã eu vou ao dentista, porque hoje eu tenho algumas coisas, tô usando máscara, ninguém tá vendo. Não, caiu o dente, quebrou o dente, ou teve um trauma, o dente entrou, porque às vezes tanto que ele pode sair, quebrar, ou entrar, intruir, né? Se acontecer isso, vá ao dentista o mais rápido possível, que o dentista ele já tem uma informação para ele estar resolvendo isso para você. E se for um pedacinho? Se for um pedacinho, é importante, né? Colocar esse pedacinho no lugar. Aí, muitas vezes, dependendo da forma que quebrou, o dentista vai reconstruir seu dente, né? Então, às vezes, ele não vai usar aquele pedacinho. Mas leve ele para o dentista, porque às vezes ele serve de referência, né? Para ele entender o formato que era seu dente. E aí ele reconstrói, ou ele reconstrói com resina, dependendo do pedaço que quebrou, ou ele vai reconstruir com algum material sintético que é... né, alguma porcelana, que aí ele vai utilizar do laboratório. Interessante isso, né? Porque a gente às vezes fica em casa sem saber o que fazer. Criança, acontece muito esses acidentes, né? Demais. Então tem como recuperar, não precisa ficar preocupado. Não, e quanto mais rápido, melhor. Assim, se conseguir dentro de um prazo de 1 hora já estar no dentista, é excelente. E quando, por exemplo, eu perdi o dente, eu tenho um tempo para fazer o implante? Ou não? Eu posso fazer o implante, por exemplo, daqui 3 anos, depois que eu perdi esse dente? Pode fazer, Jane. É excelente pergunta, porque tem pessoas que perderam os dentes. Tem pessoas que perderam os dentes há muitos e muitos anos. Às vezes ela perdeu o dente na adolescência. E agora, às vezes com 40, 50 anos, ela resolveu cuidar dela e está com uma condição melhor, mais esclarecida. Tem como fazer o implante? Tem. O que acontece é que muitas vezes, com o passar dos anos, existe uma reabsorção óssea na região, e aí pode ser que necessite da gente fazer uma reconstrução óssea, né? Uma regeneração óssea, às vezes até algum enxerto na parte de tecido conjuntivo, nessa parte gengival também. Então, assim, a demora pode favorecer com que você precisa dessa reconstrução, mas eu sempre menciono que o melhor dia para você cuidar e fazer o implante é hoje, né? O ontem a gente não tem como voltar, então é hoje. Verdade, verdade. Quer complementar? Ia perguntar, o tratamento demora muito? Vamos lá. Como é que é o implante? Vou tentar explicar de uma maneira bem simples. Quando você, muitas vezes tem como você tirar o dente, já colocar o implante na mesma sessão, e na mesma sessão já colocar um dente provisório preso nesse implante, que a gente chama de carga imediata. E aí a gente coloca, esse implante tem um período de osso-integração, que é para ele cicatrizar no osso, que é um período que leva aí aproximadamente uns 3 meses, mas tem casos que a gente realmente tem que remover o dente, não dá para a gente colocar o implante na mesma sessão, às vezes a gente só tem que regenerar a região na mesma sessão e aguardar um segundo momento para estar colocando esse implante. Um tratamento de implante, ele pode demorar aí um período de 6 meses, pode demorar até mais, caso a gente tenha que ter feito essa reconstrução óssea, como ele pode ser de imediato. Remoção do dente, colocação do implante e já colocação do provisório na mesma sessão. Isso varia de acordo com a condição óssea, o dente que perdeu, e aí o profissional que vai estar avaliando naquele caso em concreto. Seguindo aqui com o nosso bate-papo, doutor, falando de cárie, qual que é a principal causa dela? A principal causa é literalmente o acúmulo de placa, o acúmulo de resíduos que ficam no seu dente, que você não conseguiu fazer a correta higiene, né? Com açúcar, não tem a ver só com o açúcar. Não só com açúcar. O açúcar, ele de certo modo é um vilão, né? Ele é um vilão pra gente, não só pra boca, e né? Não pro tem corpo. nada a ver com açúcar e o tártaro também não tem nada a ver. É tártaro? Tem o tártaro. O tártaro, seria na verdade, uma espécie de cárie ou não tem nada a ver? Na verdade, o tártaro é o acúmulo da placa, que aí ela vai, essa placa inicialmente ela tem uma resistência menor e ela vai acumulando, e aí assim, as pessoas, numa linguagem mais simples, igual você mencionou, essa placa vai ficando grande e ela fica com a consistência maior, que é o tártaro que você mencionou. Então, assim, acumular resíduos de alimento, num geral, isso daí que é prejudicial. Então, açúcar, alimentos no geral, se você comer um pão e não escovar os dentes, se você almoçar e não escovar os dentes, se você ingerir qualquer coisa e deixar essa sujeira, acumular essa placa lá, ela pode gerar problemas para o seu dente. Então, assim, é muito importante ter esse cuidado com a higiene bucal sempre, né?
E aí vem aquela história, café escurece os dentes? Ou existem alimentos que vem escurecem você, os Jane. dentes? Justo a gente aqui com um café aqui do lado, né? E essa pergunta. No geral, todo alimento que tem corantes, a gente tem que fazer a correta higiene. Se você fizer a correta higiene, não tem problema. O ponto maior é que muitas vezes os dentes envelhecem com o tempo, né? Como a pele envelhece com o tempo, então os dentes vão se pigmentando com o tempo. É natural você ver uma pessoa que tem 60, 70 anos, que se ela sorrir, você vai ver que aquele dente dela não é tão branco quanto se você pegar uma foto da pessoa quando ela tinha seus 20 anos de idade, 30. Então ele foi se pigmentando com o tempo. Então hoje a odontologia ela tem recursos para fazer um clareamento, para fazer uma restauração, para tentar deixar aquele dente num tom mais branco. O café, ele não é um vício de café, pode tomar o café. Eu não sou muito chegado em café, não. Pouco. Esses dias para trás eu fui num Caramba. amigo médico, ele falou, eu perguntei, você gosta de café? Ele gosta, só toma uma vez por dia. Da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir. Só essa uma vez. Assim sou eu. Então pode ingerir, desde que você faça a correta higiene depois, escove bem seus dentes e tudo, pode estar ingerindo corantes, não tem problema. E quando a gente fala sobre mau hálito, o que gera o mau hálito? São alguns fatores, mas o principal está ligado, muitas vezes, à não correta higiene, ao acúmulo de placa entre os dentes. A pessoa esquece um outro detalhe importante, ela tem que escovar os dentes, ela tem que usar o fio dental e tem que fazer a correta higiene da língua também. A gente acaba que muitas vezes esquece de limpar a língua, e a língua é porosa. E a língua, ela varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que tem um formato de língua que acumula mais resíduo. Então, escovou os dentes, limpou bem, escova bem sua língua, limpa ela. Hoje você pode usar a sua própria escova. A própria escova já ajuda. Ou é necessário eu comprar algo específico? Tem os limpadores de língua, mas se você quiser usar a sua própria escova, escovou todos os seus dentes, pôs a língua pra fora, escova ela bastante, tenta limpar, porque às vezes o acúmulo de algum resíduo ali na língua, que muitas vezes vai estar gerando o mau hálito seu. Então, a excelente higiene bucal vai te ajudar demais. Hoje, tá? Doutor Henrique Taniguchi é o nosso convidado de hoje. Muitas dúvidas surgindo aqui. Eu já vou colocar uma já no ar aqui. Positiva, bom dia. Bom dia, Positiva. Eu quero perguntar para o doutor o seguinte. Eu estou fazendo implante de 3 dentes. Só que o dente 1, ele já deu rejeição 2 vezes. E o dentista me falou assim, que esse dente da frente, o enxerto só para se for da boca mesmo, não de laboratório. Eu gostaria de saber se é verdade, tá bom? Bom dia, Márcia Vila Martins de Aniconze. Bom dia, meu amor. Obrigado. Bom dia. Vamos lá. O dente 21, para os ouvintes que não sabem, é o dente da frente, tá? Então é um dente... os dentes têm números. É delicado eu falar algo que eu não estou vendo, mas o osso da nossa própria boca, que é o osso que a gente fala que é autógeno, que é nosso, ele é um dos melhores ossos que existem, né? Porque ele é da gente. Mas muitas vezes a gente fazer uma composição desse nosso osso com um osso sintético de excelente qualidade é uma excelente composição, tá? E aí você faz toda a regeneração óssea, como a gente falou, aí depende da quantidade de osso que você perdeu, às vezes é preciso fazer toda essa regeneração no primeiro momento, para depois entrar com o implante, porque fazer o implante é seguir um protocolo que é tranquilo, mas se não tem a região apropriada para receber esse implante, às vezes ela tem que ser preparada, e aí depois você coloca o implante. A chance de insucesso de um implante, ela é muito pequena, gente. É menos de 3%. Então, assim, quem tem vontade de fazer implante, pode fazer. O organismo não rejeita o titânio. Às vezes não aconteceu essa integração, mas a região estando preparada para receber esse implante, a chance de sucesso é enorme e vale a pena fazer. Então, assim, eu estou passando uma informação básica. Entender seu caso realmente é fazer a análise clínica detalhada, às vezes visualizar com a tomografia para fechar o diagnóstico correto. E por isso que tem cada
pessoa tem um tempo de implante, né? Tem gente que leva 2 anos para terminar o implante por causa de usar o próprio osso, dessa complexidade, né? Tem casos que leva-se um tempo a mais, porque muitas vezes você tem enxerto ósseo, às vezes depois você tem que completar com enxerto gengival, e aí esse período aí, muitas vezes vai um período de 6 meses. Aí você coloca o implante, aí é uma região estética, você coloca primeiro um dente provisório, você vai modelar essa gengiva. Aí às vezes você viu que tem que ganhar um pouco mais de gengiva. Aí você faz mais um enxerto gengival, principalmente se é uma região estética. E aí sim você vai para a coroa de porcelana definitiva. Então foi uma escadinha. Como tem casos que não, às vezes é uma região que o osso já está favorável, você já está perdendo aquele dente, mas não é uma região estética e essa conclusão se torna num curto espaço de tempo. Pode demorar 3 meses, como pode demorar mais de 1 ano em algumas situações. Quando a gente fala sobre os sisos, a gente precisa mesmo arrancar todos eles ou não é necessário? Excelente pergunta. Eu vejo isso rotineiramente. O famoso dente do juízo. O siso é um dente que eu vou elencar 3 pontos muito importantes. Ele é um dente que tem função mastigatória, você ter ou não ter ele, você mastiga perfeitamente bem. Dificilmente tem espaço para o dente nascer e muitas vezes ele acaba prejudicando o dente vizinho. E o quarto, ele é o maior de todos, né? Ele é um dente grande, ele é um molar e ele é anômalo, ele não segue um padrão de formato. Então é importante fazer uma avaliação, principalmente no período da adolescência, entre 15 e 18 anos, porque nesse período ele está em formação. Então nesse período ele ainda não gerou nenhum problema. O que acontece é que muitas vezes o paciente chega num estágio no consultório já com um problema no dente vizinho, com inflamação na região. Então é importante fazer essa avaliação prévia, muito importante. Mas aí retiraria nessa época, na juventude? Exato. Por quê? Nessa época, Jane, a pergunta foi ótima. A raiz está em formação. Por mais que ele está interno, o profissional ele consegue avaliar e ver se tem espaço realmente. Na maioria dos casos não tem espaço para ele nascer. E aí ele avaliando, a raiz formou muitas vezes 1/3 dela, 2/3. E aí a cirurgia é uma cirurgia muito mais tranquila, com menos riscos. Torna um procedimento mais simples do que ele chegar já no momento que o problema já existe. Então não precisa nascer necessariamente para fazer a cirurgia. Exatamente, Márcio. Assim, se todo mundo procurasse, o profissional que mais tem o hábito de atender é o especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Mas o dentista, se ele tem uma habilidade nessa área, ele pode atender como médico clínico geral, pode atender todas as especialidades. Mas o especialista em cirurgia é uma rotina. Se todo paciente procurar entre 15 e 18 anos, mesmo se o dente não nasceu, nesse momento a gente consegue fazer a avaliação e consegue determinar, porque aí você consegue agir antes de gerar o problema. E fica menos doloroso também, né? A recuperação ser mais rápida, bem melhor. Já tirei os 4. Já tirou? Foi dolorido pra caramba. Pelo menos na minha avaliação, a avaliação feita, não foi preciso. Ótimo. Isso agora. Isso é exceção, sabe? Na maioria dos casos, acaba que não tem um espaço para ele nascer. Então, eu tirei com 17 anos. Então, assim, mas hoje é uma cirurgia tranquila, é uma cirurgia rápida, de anestesia local, que o paciente, a gente pede um repouso maior, principalmente nas primeiras 48 horas pós-cirurgia. Então, desde que feito por um bom profissional, que tem rotina na área, nossa, é uma cirurgia com bastante previsibilidade e com bom pós-operatório. É lógico que exige esse repouso maior nas primeiras 48 horas pós-cirurgia. É o nosso convidado de hoje aqui, falando um pouquinho sobre os cuidados básicos com a saúde bucal. E aí, a gente vai colocar no ar agora a pergunta, a dúvida da nossa ouvinte. Positiva, bom dia. Bom dia, Dolcinho. Eu queria fazer uma pergunta pro doutor aí, pro dentista. Eu tenho uma filha aqui, ela tem 7 anos. O dentinho dela nasce um em cima do outro. E eles amolecem, demora muito para saltar. E o outro nasce, um sai e o do outro não consegue saltar. O que fazer? E eles ficam um montado em cima do outro. Você acha que tem como eu levar ela no dentista e arrumar o dente dela? Que eu já levei ela uma vez, o dentista falou que não tem jeito, só quando ela arrancar todos, pra ver o que faz. Será que tem algum jeito de consertar o dente dela, para não ficar feio? Bom dia, vamos lá. Tem jeito sim, tem jeito de consertar. Ótima pergunta. Em muitos pacientes, o dente de leite realmente ele demora um pouco mais a cair, né? E aí acaba que tem que ir no dentista para ele estar removendo, porque o permanente começa já a querer apontar e aquele dente de leite fica lá travado.
Hoje, felizmente, existem tantas especialidades na odontologia, a odontopediatria, ela faz um acompanhamento, né, do seu filho, da sua filha, e nesse momento ele vê, já chegou a época daquele dente de leite cair, ele não caiu, o dentista já vai lá e remove, já vai acompanhar esse nascimento do permanente. Pode ser que esses permanentes venham a nascer e não estejam numa posição correta, e aí depois já entra o trabalho do ortodontista que vai alinhando os dentes gradativamente com acompanhamento. Então, assim, é muito importante você procurar nesse momento agora uma boa odontopediatra que faça o acompanhamento do nascimento dos dentes, e depois esse odontopediatra com certeza já vai organizar o trabalho da parte de ortodontia para ter depois o alinhamento correto. Outra dúvida aqui no WhatsApp 986609890, a dúvida da Larissa. Jane Borges. Isso mesmo. Eu tenho um dente de leite e outro dente que é interno, no céu da boca. Mas não me incomoda, não sinto ele. Se eu não retirar ele, pode acontecer alguma coisa? Vamos lá. Eu recebo muitos pacientes no consultório, até com esses dentes fora de posição, e acaba que a pessoa ficou com dente de leite. Ela nota num segundo momento da vida. Dependendo da idade do paciente, muitas vezes a gente faz uma cirurgia que chama tracionamento, que a gente cola um botão no dente e o ortodontista puxa e posiciona esse dente no local adequado, removendo o dente de leite. Mas isso, o ideal é fazer no período da adolescência, tá? Quanto mais jovem, melhor. Aí com 12 a 16 anos, a chance de sucesso é maior. Passado, né, no seu caso, não sei a sua idade, mas dependendo da sua idade, às vezes é importante você fazer um acompanhamento. Não é obrigado a tirar esse dente, mas se você quiser alinhar algum dente, às vezes esse dente pode estar em íntimo contato com o seu dente permanente, outro dente permanente. Às vezes, se esse dente leite você vier a perder e quer fazer um implante na região, às vezes esse dente que está lá interno, ele pode atrapalhar a colocação do implante. Eu recebo pacientes muitas vezes para remover esse dente. Às vezes é um paciente que já está com 50 anos de idade, mas esse dente de leite caiu, ele precisa de fazer um implante, só que o dente permanente está lá interno. Aí você tem que remover aquele dente interno para aí ter o espaço para colocar o implante. Então, o ideal é você ir num dentista, muitas vezes ele vai pedir uma tomografia dessa região e vai avaliar se existe a possibilidade de manter e fazer o que a gente chama de preservação, que é um acompanhamento, ou se realmente é necessário tirar. Muitas vezes dá até para manter e fazer o acompanhamento. Maravilha. Outra dúvida aqui, o nosso ouvinte aqui está perguntando aqui com relação à melhor forma de higienizar os dentes. Ele quer saber o seguinte: se, por exemplo, ele acordou pela manhã, tomou um cafezinho, café da manhã, escova os dentes. E é natural fazer essa higienização sempre após qualquer tipo de refeição, seja ela a mais simples possível ou não? É delicado o dentista falar quantas vezes você tem que escovar os dentes por dia. Se eu como alguma coisa, não, poxa, eu tenho que escovar o dente, senão... Senão a pessoa fica até neurótica, né? Ela fala assim, poxa, eu comi um negocinho, já tem que ir lá correr pro banheiro para escovar. Manter a boa higiene é fundamental. Pelo menos assim, 3 vezes ao dia você fazer essa correta higiene, principalmente antes de você dormir, é essencial, porque durante a noite a sua salivação vai diminuir e aí a sua boca, os agentes cariogênicos vão estar agindo, então é muito importante essa higiene antes de dormir. Sempre que comer, se você puder, pelo menos enxaguar a boca, remover o excesso, isso é importante, mas eu falaria que se você tiver 3 escovações muito bem feitas durante o dia, essa escovação bem feita, ela tá, o uso do fio dental, tá? O uso da escova, dependendo do seu dente que tem uma facilidade de juntar alimentos numa região ou outra, você ter uma atenção redobrada para essa região. Se você sentir que até precisa de complementar com enxaguante bucal, ajuda também, mas o bom uso do fio dental, com a boa escovação, com a escova adequada, fazendo a técnica correta de escovação 3 vezes ao dia, a chance de você ter uma cárie é muito pequena. Mas é importante, não é só, como eu mencionei, não é escovar 3 vezes ou 4 vezes ao dia, é escovar bem esses momentos que você dedicar para escovar. A gente escuta assim, escovei os dentes, quanto tempo você gastou? Às vezes a pessoa cronometra lá dá 40 segundos.
né? Ou menos de 40 segundos. O ideal é que demore aí pelo menos uns 2 minutos, porque em 2 minutos, se você comprar uma escova elétrica, o timer dela para uma escovação completa da boca é mais ou menos uns 2 minutos. 2 minutos é tão rápido, né? E às vezes a gente não fica cronometra depois seu tempo. Será que você escova de maneira correta? E quanto tempo você fica escovando seus dentes, né? Dedica-se ali uns 2, 3, 5 minutos para fazer uma escovação correta, higiene correta, que você vai ter uma saúde bucal por toda a vida. Mais uma dúvida aqui, queria saber se existe algum tratamento para a perda da gengiva. Existe. Na verdade, muitas vezes você tem que... O periodontista, que é o profissional que está mais habilitado, é o que mais acompanha, tá? Essa perda dessa gengiva tem alguns fatores. Às vezes, o uso da escova de maneira não adequada, ou uma escova com cerda mais dura. Às vezes você precisa de uma escova extra macia, não é escova... Tem gente que tem que ser aquela escova mais dura. Não. Escova, a gente fala na odontologia que escova dura é para limpar sapato, para limpar essas coisas. Na boca é a escova mais macia possível. Então, a escovação adequada, ela vai proteger sua gengiva. Ir no dentista, no periodontista, que às vezes você pode precisar de fazer um enxerto dessa gengiva, ganhar, né, essa gengiva novamente e depois manter o cuidado, né, com acompanhamento periódico. Maravilha. Gostaria de agradecer aqui a participação de todos os nossos ouvintes aqui no nosso bate-papo Positiva. Daqui a pouquinho, tudo que rolou nesse bate-papo fica disponível no nosso canal, no youtube.com/positivafm. Muito obrigado. E qual que é a mensagem positiva para você encerrar sua participação aqui? Vamos lá. Primeiro, eu que agradeço, tá? É sempre um prazer estar aqui com vocês, receber essa energia do bem e poder informar sempre a população. Se for roubar, se for para roubar, roube sorrisos. Se for para matar, mate a saudade. E se for para destruir, destrua os pensamentos negativos. Trabalhe os pensamentos positivos, né? Então é essa a mensagem. Obrigado de coração. Eu fico sempre muito feliz de estar aqui com vocês e precisando de mim, é sempre um prazer estar aqui.